Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 14 de setembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o vereador de Santos, Lincoln Reis. Lincoln, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Germane, e a todos os telespectadores. E também a consultora portuária Germane Robson. Germane, muito obrigada pela tua participação nessa sexta-feira. Muito bom dia. Muito obrigada, Nathalie. Essa foi uma semana rica em notícias, Sim. Então esse vai ser um programa, sim, excelente. E falando em notícia, em semana, a gente já começa aqui o nosso debate com o principal assunto que movimentou de fato o setor portuário, o nosso Caio Santista, que foi o posicionamento do secretário dos Portos, que colocou como desafio para o então governador Márcio França a questão da regionalização do porto, que, aliás, é um pedido de mais de 20 anos de empresários e autoridades do setor. Sai dessa vez? Isso foi uma boa sinalização vindo do governo federal? Acredito que eu vou iniciar aqui a minha resposta, Sim. Mas acredito que sim, uma vez que já tem sido feito em outros portos. É uma demanda que, digamos, toda a sociedade está em sintonia com essa demanda, né? Então, eu acho que dessa vez não tem o que dar errado, entre aspas, né? Eu acho que sai, eu tenho fé que sai. Não vai ser igual o grupo da dragagem, né? Que estava todo mundo direcionado, todo mundo, inclusive Sim, mas tinha o uma governo questão federal. legal. Tinha uma questão legal aí envolvendo, não tinha, entre aspas, a infraestrutura legal suficiente para poder efetivamente tocar para frente esse projeto. No caso da estadualização, que é o que está se comentando, eu diria que não existe impedimento legal nesse processo. Então, por isso eu acredito que saia. Foi uma boa notícia para o setor portuário? Sim, uma boa, excelente notícia, né? Porque você tira essa alta burocracia que nós temos hoje no porto, até o tema da dragagem, se arrastou por esse motivo, de estar longe, né? A discussão. Pessoas que conhecem o porto aqui não podiam opinar ou assim dar a canetada, né? Assinar e já seguir em frente e o trabalho continuar. Eu acredito que agora basta o nosso governador, que seja o próximo, né? Tem o Márcio, tem o Dória, o tem SCAF. Tem o SCAF, possa ter pulso firme para abraçar essa causa e tirar aquele rótulo do Santista. Porto e cidade, né? O porto de costas para a cidade. Não, e trazer pessoas daqui da região para poder discutir o tema, para poder trazer inovações que já tem nos terminais privados para toda a gama do porto em si, né? Essa questão da estadualização, ela atinge diretamente a relação porto-cidade para quem está em casa poder se sentir ambientado nessa discussão e para perceber que não é uma discussão só de empresários e entidades do setor, é uma discussão que vai impactar diretamente quem vive aqui na nossa região. Sim, porque os interesses da cidade vão estar sendo escutados de fato. O que hoje, as decisões tomadas em Brasília, existe uma distância muito grande, existe uma burocracia também muito grande. Na medida em que você traz essa administração para perto do negócio portuário, propriamente dito, você consegue trazer todas as necessidades da nossa cidade para que realmente sejam atendidas, sejam vistas, né? Sejam analisadas, sejam vistas e sejam atendidas e sejam discutidas nesse processo administrativo. Essa administração mais próxima permitiria um avanço, por exemplo, na questão da discussão da dragagem tanto do Canal do Porto quanto dos berços de atracação? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, porque eu acho que os problemas maiores que a gente conhece aqui têm que ser resolvidos aqui. Aqui existe o conhecimento de causa que a gente fala, é o pessoal que vive o dia a dia, é o pessoal que tem uma expertise, que sabe aonde aperta o sapato, né, o calo, aonde que dói. Então, assim, eu acho que aqui tem a competência, né? Eu acho que é o mais importante, o mais importante, tem a competência. Aspas, a questão da estrutura administrativa portuária também tem que trazer consigo os técnicos que efetivamente... A meritocracia, né? Exatamente. Vamos sair da área política e vamos entrar na área
técnica para que efetivamente a gente consiga tocar esse processo de uma maneira profissional. Até porque hoje existe um grande distanciamento quando a gente pensa de profissionalização, de qualificação, quando a gente vai analisar os profissionais que estão em terminais privados e os profissionais que estão dentro, por exemplo, das entidades que compõem a gestão do porto hoje lá em Brasília. Sim, sim. Deixa distante, que nem ela colocou para você. Precisa o quê? Trazer pessoas técnicas. O político vai ter sempre, né? Que vai ser uma indicação política, vai ter sempre. Mas, assim, trazer pessoas capacitadas para poder fomentar novos empregos, porque o porto hoje ele está esquecido. A gente passa naquele armazém 5, armazém 6 logo no início, não temos nada naquele local, está abandonado, esquecido, onde seria o uso e ocupação de solo de Santos, poderia estar usando para fomentar restaurantes, fomentar turismo, trazer e juntar Estado e município, que eu acho que é mais fácil do município se comunicar com o Estado do que o município com o governo federal, porque a gente viu aquele imbróglio da Portos, né? Sim. Sendo que o município não opta nada, o município não falou nada sobre... E o prejudicado está aqui, né? E o prejudicado é o trabalhador, o prejudicado é a região, o prejudicado fica tudo aqui, porque nós temos a entrada da cidade para fazer há quantos anos? E o único ente que ainda não entrou com recurso de fato para aquelas obras da entrada da cidade é o governo federal. O governo federal, porque fica se arrastando. Será que manda? Manda. Aí tem aquela parte política. Vai ter o dono da pasta, quem está na pasta hoje, ele pode ser do Maranhão, ele pode ser de Pecém. O recurso, automaticamente, ele vai destinar para onde? Para a casa dele, para Pecém. Por isso que a regionalização do nosso porto seria de grande avanço. E já faz tempo, né? Já faz muito tempo, né? Não, e depois disso, assim, a arrecadação deveria se manter... aqui. Exatamente, né? Então, a gente arrecada para os outros, é um negócio meio complicado. E a gente não vê para onde vai, né, Germânia? Essa é a grande questão. Se a gente visse a arrecadação indo para o governo federal e o governo federal devolvendo para, por exemplo, investimento em infraestrutura no nosso porto, isso não acontece. Eu vou só dar uma cutucada. Eu acho que a estadualização, ou que seja a regionalização, ela é importantíssima. Mas eu ainda toco num ponto da questão da privatização, que seria um passo seguinte, talvez. Eu acho que é um amadurecimento, que quer queira, quer não. Santos já foi uma companhia privada, funcionava muito bem, tinham técnicos excelentes, que hoje muitos estão na iniciativa privada, que justamente acabaram migrando para a iniciativa privada, e que funcionava muito bem. Então, assim, muitos entraves que a gente vê, infelizmente, tem a questão política no meio. Então, assim, a partir do momento em que você trabalha com uma companhia privada, eu acho que você está em sintonia com os próprios terminais que têm investido muito na região. Basta ver o último levantamento da Bitrar, né, que mostrou que o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, foi o que menos recebeu recurso nos últimos 23 anos. Da ordem, deixaram de ser investidos diretamente quase 4 bilhões de reais, o que era suficiente para dar andamento a muitas dessas obras de infraestrutura que o Cais Santista hoje necessita. Sim, né? Aí a própria prefeitura tem que entrar no embate para poder cobrar IPTU, aí já o que gera? Já gera um custo para o consumidor, porque o terminal vai ter o IPTU para pagar. E vai repassar. E vai repassar, não tem outra saída. Ele vai repassar para quem? Para o consumidor. E acaba o investimento de imposto de importação, de todos os impostos que tem numa cadeia do comércio exterior, que eu sou despachante aduaneiro. Então, que é pesado, né? Que é pesado, fora a armazenagem, fora todas as taxas portuárias, já é pesada. E ainda os impostos. E a cidade dá tchau para o imposto. O imposto indo embora e só recolhendo o ICMS, que o ICMS vai para o Estado, e o Estado manda uma pequena quantia para o município, né? Sim. Germânia, você acredita que a gente, e quando eu falo a gente, a estrutura toda envolvida, quando a gente fala de Porto de Santos, de Cais Santista, tem a maturidade para um próximo passo, como a privatização? Nós viemos disso, vamos por partes, a gente veio disso. Lembra que teve a Companhia Docas de Santos, a gente veio disso. Então, isso não seria uma novidade no setor, a gente já veio desse modelo.
acabou se tornando público, viu-se que efetivamente, pelo menos, foi gerido de várias formas, mas não deu resultado. Né? Então, acho que assim, o governo ele tem que estar, mas ele tem que estar regulamentando, ele tem que estar controlando, ele tem que estar regulamentando. Agora, a administração propriamente dita, por que não ser privada? Entendeu? Porque eu acho que tem um ditado que diz que o olho do dono engorda o cavalo. E é a mais pura verdade. E é a mais pura verdade. Então, acho que muitos avanços que a gente não consegue por entraves, e entraves até legais, entraves de regulamentação, como, por exemplo, a gente fala da questão da hidrovia. Estão falando muito lindo da hidrovia, só que a gente vê o seguinte, o modelo que hoje está aí, se eu for operar uma barcaça, eu sou obrigada a incorrer em todos os custos do comércio exterior. Porque eu vou operar... inviável. É inviável. Então, assim, por quê? Porque existe todo um... Assim, a gente não consegue trabalhar a barcaça concorrendo diretamente com o caminhão, porque o caminhão não entra nesses custos todos que a gente tem na operação portuária. Sim. Então, assim, de repente, se a gente privatizar, será que não dá para reformular tudo isso? Será que não dá para a gente trazer, por exemplo, a operação do navio nos dois bordos? Porque fazer só de um lado... Tem outros portos que já operam dos dois lados. Isso não traria um ganho? Então, assim, eu acho que a gente tem muito... o pessoal vai comentar, mas não tenho como controlar. Receita Federal, exemplo. E, de fato, hoje não teriam mecanismos talvez suficientes. Mas dá para criar e não tem regulamentação, né, para isso. Só que a partir do momento em que a gente tiver uma evolução da tecnologia... Sim, se a gente não tiver um amadurecimento, uma evolução da administração... Não vai servir de nada essa evolução da tecnologia. A gente vai continuar esbarrando nos mesmos pontos. E a gente já está bastante atrasado quando a gente fala de necessidade de investimento em infraestrutura para que nós tenhamos um porto, pelo menos... Garantido. Garantido. Vamos usar este termo. Garantido, porque assim, a gente toma sustos com a dragagem, a gente toma sustos com a greve dos caminhoneiros. Então, assim, a gente não tem uma segurança. A gente não tem uma segurança operacional, além da segurança jurídica que todo mundo comenta. Então, assim, o pessoal investe sob determinadas condições, mudam-se as regras do jogo e o que... No meio do jogo, né? No meio do jogo. Esse é o problema, né? Esse é o problema. O jogo, vamos sentar e você conversar. bota dinheiro, de repente, e esse dinheiro está preso a um resultado, e de repente você vê que o resultado... 2x e o resultado não vem. Não vem. E aí? Então, fica todo mundo segurando investimento, que é outro problema, né? Então, eu acho que, assim, eu acho que a gente está numa época de mudança, eu acho que a gente tem um cenário muito positivo para 5, 10 anos, 15 anos, a gente vai ter uma mudança muito grande no processo portuário. Você acredita também nessa questão da mudança a médio e longo prazo? Não pode falar curto, né? Mas acho que curto pode, né? 5, 10 anos é muito curto, né? É muito curto, mas porque a revolução tecnológica está sendo muito rápida. Exatamente, exatamente. Você concorda também? Eu concordo também, eu concordo e assino até embaixo, porque não tem como a gente fugir de uma realidade que está batendo na nossa porta, né? Então, o meu medo, que eu vou colocar aqui, toda essa discussão, é como é que vai ficar alguns trabalhadores, né? Alguns trabalhadores nesse setor, que hoje nós estamos discutimos sobre empresariado que está sofrendo. Hoje ele está sendo esmagado, porque ele investiu no terminal dele, contratou pessoas, até pessoas que eram da estiva, se auto-migraram para os terminais para poder fazer o serviço. Eu acredito assim, como ficaria a nossa guarda portuária? Né? Como ficaria alguns entes? Assim, eu fico preocupado com o trabalhador. Como que eu acho que vamos ter que precisar de um governo pulso firme para falar assim, não, eu vou assumir o que vai vir de imposto, porque não adianta a gente, vamos pegar o porto, o governo do estado pega o porto, o imposto de importação vai para quem? Vai ficar lá? Vai fomentar o quê? Então, mas aqui, se a gente olhar a essência da coisa, a crise financeira hoje que a gente está, a crise econômica, o que acontece? A partir do momento em que não tem desenvolvido o negócio, não tem trabalho, não tem remuneração. E é uma bola de neve, a gente vai indo para trás. Ao invés da gente andar para frente, a gente vai andando para trás. Isso é o que está acontecendo. Então, eu acho que tem que haver uma conscientização dos trabalhadores, inclusive, no sentido da gente buscar essa competitividade, buscar essa liderança no sentido da gente se posicionar, porque quanto mais, digamos, otimizado, operacional o porto for,
mais ele Melhor. produz e mais ele gera empregos. Mais oportunidade de emprego vão Até esse, eu estou surgir. colocando esse termo, porque assim, até o projeto aquaviário foi discutido na Codesp. A Câmara ficou de longe. Aí os prestadores de serviço, que são os caminhoneiros do Vira, não estavam sabendo qual era o tema do aquaviário, que ia tirar emprego deles. Sabe o que acontece? Desculpe dizer, mas isso, eu acho que assim, o pessoal olha muito Sim. restrito. Por quê? Os volumes aumentam. Não tem como colocar mais caminhão. Não, tem eu não como. coloquei de caminhão. Eu Não, falei não, assim, não. há uma Apesar discussão regional Sim. para trazer para eles a informação correta. Sim. Porque Não. eles foram lá bater na porta e falar assim, É esse Tá, é que- distanciamento. é o distanciamento. Não, é o distanciamento. Ok, concordo. não que o Mas é caminhão que tem que haver diminuir um pouco. Tem que diminuir. Eu acho assim, tem que haver um entendimento no sentido o que a gente precisa para efetivamente poder movimentar esse porto. Porque a gente Sim. está ficando num gargalo muito grande. Muito. Então, assim, porque a gente vê E não algumas... há diálogo, né? Eu Não acho há que diálogo. Não E há há um mau entendimento, eu concordo com Exato, ele. Não há diálogo, há um mau distanciamento. E há um mau entendimento de todas as propostas que são colocadas. Porque eu já ouvi falar também o seguinte, se a gente começar a usar a barcaça, vai tirar o movimento do caminhoneiro. Não vai, não. Não vai. Não é. vai. Não vai, não, Não vai. Tem caminhão, Não tem, vai. tem Vai carga. continuar. Eu acho que Vai vai agilizar, vai agi- agilizar até mais. Vai, Mas só vai que otimizar. vai otimizar. Vai otimizar. E isso que eu falei, vai lá no governo federal, o cara está lá sentado, fala para a Codesp fazer uma audiência pública. A Codesp faz a audiência pública, não convida o próprio... Não convida o governo municipal, Pessoas o que- governo estadual, os entes empresariais, a cadeia produtiva. Para explicar como é que E vai ser aí, feito. E como pra é que a gente fala em relação coparticipar. porto? Participar. Como é Pra que a gente fala coparticipar. de relação porto-cidade se a lição de casa não é feita dentro de casa? E assim, a gente está falando, eu vou até evoluir um pouquinho, eu sei que sua pauta está bem extensa, mas a gente está falando da tal revolução Porto Sim. 4.0. 4.0, que nada mais é do que uma nova revolução Sim. industrial, no caso específico da automação, e todo mundo começa sempre a ficar com medo. E como é que fica o trabalhador? É assim, existe uma requalificação do trabalhador, ele acaba se enquadrando de forma diferente. O que foi que sempre aconteceu. É a lei de Darwin, né? Nunca acabou com o trabalho. Nunca acabou. Nunca acabou com o trabalho. Só Então, que o trabalhador precisa entender este novo momento e também buscar qualificação para que possa Sim. ser absorvido por esse novo mercado, que dentro das empresas dos terminais portuários privados já é uma realidade. Quando a gente fala da parte pública, aí a gente já vê um grande distanciamento, né? Vê um grande atraso, né? Vê alguns terminais que padecem de tecnologias. Você vê, hoje nós temos eu frequento a BTP. A infraestrutura que eles têm lá De primeiro mundo. é de primeiro mundo, BTP, Embraport, o atendimento. Eu sou da época também da Mesquita, quando eu ia retirar rótulo, né? Rótulo para poder liberar importações, licenciamento de importação. Eu ia nesses terminais que era até a Mesquita, quando era ali no 32, né? Sim. No 32. E também era um atraso, mas assim, era para aquele momento. E o Porto foi se adequando, chegando... se modernizando. Foi se modernizando com o scanner, que o scanner foi um avanço. Mas o VTMS está demorando, né? O VTMS, vamos combinar, Mas vai, tá chegar demorando, vai hein? chegar com o calado. Dinâmico? Dinâmico. Mas quando chega o calado dinâmico? Falta o sensor, aliás, falta o exército liberar as áreas para instalar os sensores. E aí chega o VTMS, E aí chega. que já era para estar há muito tempo Vai instalado. chegar junto com a ponte Mas é também. assim, veja bem, Santos é uma estrutura bastante complexa, porque Vitória Sim, já está com sim, o VTMS sim. implementado, porém Vitória é um porto muito mais restrito, assim. E menor, né? Menor, então assim, até ele é um protótipo que é excelente até para você aprender. Santos é bastante mais complexo, tudo bem que efetivamente já deveria estar. Se fosse, por isso que a gente fala, se o porto fosse privatizado, será que o VTMS já não estava implantado? Estava. Estava. Está. Estava. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue discutindo os assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e nesta sexta-feira a gente debate os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Participam do Agenda do Porto o vereador Lincoln Reis e a consultora portuária Germane Robson.
Você pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Eu quero aqui dar um bom dia para o Nando Itaoca, para o Marcelo Prado, que me mandou um salve para você também. Marcelo Prado. Tem aqui a Beatriz Muniz, tem o Maxwell Rodrigues, que diz: 2 conhecedores do nosso porto, Germânio, vereador Lincoln Reis. E vamos fazer aqui um parênteses para o nosso querido também consultor portuário, Maxwell Rodrigues, e apresentador do programa Porto e Negócios, do qual vocês também já participaram. Sim. Merecida homenagem que ele vai receber no fim desse mês na Câmara, né? Mais do que merecida, mais um reconhecimento. E é importante, né? Foi o percursor quando a gente fala em debates. Debate. Com relação ao nosso porto, com relação aos portos do país e fora do país também. Foi através dessa bancada, nasceu aqui no Bom Dia Baixada. Hoje existe um programa dentro da grade da Santa Cecília chamado Porto e Negócios, ancorado pelo Maxwell, que realmente mantém a essência da discussão. E buscando sempre a tecnologia, ele. E sempre, né? Se eu não me engano, ele é um dos percussores do scanner, né? Sim. A empresa, eu acho que dele, que faz toda a elaboração e o controle. Muito bom ele, gente fina. O scanner, pegando o gancho do scanner, o scanner já é uma realidade dentro do nosso porto, quando a gente fala de tecnologia. Mas já é uma realidade se a gente for falar na velocidade da Revolução 4.0 atrasada, né? Na realidade, assim, começou por uma imposição, né, da Receita Federal e é o único meio de você fazer uma inspeção sem mexer com a carga de uma maneira totalmente dinâmica, né? Dinâmica. Então, é um processo necessário. Infelizmente, a gente sabe que Santos lidera como saída de drogas, né? Como porta de saída de drogas. Sim. E o scanner, nesse sentido, ele tem sido essencial no sentido de efetivamente reduzir esses... Imagine, se já pega o que pega usando o scanner, se não usasse... E quando não tinha o scanner? E quando não quando tinha só tinha o cão farejador, coitado do cachorro, né? Eles ainda funcionam muito bem, mas enfim... são ótimos, mas enfim, a gente não pode ficar com o cão farejador. Então, assim, o scanner, ele é uma ferramenta para efetivamente dar fluidez ao fluxo e manter esse controle. E existe toda uma evolução que se faz em cima do tratamento das imagens, no sentido de cada vez mais a gente ter uma acuracidade na identificação de algum ilícito, digamos, dentro do container. Porque pode ser não só ser droga, como ser armamento, ser várias coisas. Sim. Então, assim, o uso do scanner é justamente para dar segurança no fluxo de comércio exterior. A finalidade dele é essa, tem que continuar sendo aplicado e ele efetivamente, apesar de ter um custo caro que se dilui ao longo do tempo, ele não interrompe o fluxo da carga. Ele tem um custo caro, mas ele tem um retorno diferente dos custos que a gente vê aí sendo impostos e que não vê retorno, até né? Mesmo, não só drogas, mas assim, até aquelas importações que o importador declarava que era guarda-chuva e tinha material tecnológico, tinha computadores, tinha videogames, né? Então ele já diagnosticava, descarregava do navio, passava pelo scanner. Peraí, então já batia que o NCM não condizia com o que estava declarado no BL, né? Para a gente imaginar, para a gente perceber o tanto que é importante, o scanner, ele é um primeiro passo, mas ele precisa estar acompanhado de outras tecnologias também, né? Não, ele é um dos passos, porque não basta só eu fiscalizar internamente, porque é um ponto que eu fiscalizo. Pode ser que dali para frente eu tenha a introdução de algum ilícito dentro da unidade de carga. Então, eu tenho que ter outros mecanismos que, uma vez que eu passei no scanner, eu continuo tendo a segurança da carga até o destino final. E aí que entra a tecnologia, toda a parte de rastreamento da unidade de carga, não só no porto, dentro do navio e na própria navegação. Então, vai ao longo de todo o processo de origem a destino. E quando a gente pensa no nosso atual cenário, a gente está de 0 a 10? Olha, eu vou dizer o seguinte, graças à iniciativa privada e mesmo as empresas estrangeiras que trouxeram muito know-how para cá, eu acho que o Brasil, não vou dizer que ele está liderando, porque ele está um passo atrás, mas ele está bem posicionado, eu acho que ele está bem posicionado.
E depois disso existe conhecimento, nós temos conhecimento interno no país para efetivamente poder implementar e participar dessa revolução. Haja visto o próprio Maxwell, que milita nessa área. Exatamente, que milita nessa área. Eu quero pegar o gancho, Lincoln, do que você falou no finalzinho do nosso primeiro bloco, que é a questão da falta de diálogo. Quando a gente fala de questão portuária, a gente já teve acidentes, como, por exemplo, acidentes e incidentes como a queda dos contêineres no mar, que trouxe uma grande preocupação para autoridades de todas as cidades da região, porque a gente sabe que a amplitude da queda desses contêineres poderia gerar um grande dano e a gente não sabia o que tinha dentro daqueles contêineres. Como é que a Câmara tem atuado, você como vereador, um despachante aduaneiro que vive o dia a dia do porto, como é que a Câmara tem atuado para tentar diminuir essa distância que há entre o que acontece, o que é tratado na Codesp e o que é passado para a comunidade? Falta um pouco de, como é que fala assim, de tato com a Codesp, Câmara, Prefeitura, porque a Câmara, ela não intima, ela manda uma carta convite para os entes da Codesp para poder se defenderem ou falar. Eles acham que são dono do porto e falam assim, não vou lá, vou falar com o vereador. Vou falar o quê com o vereador? E acaba o debate enfraquecendo, né? Que hoje nós temos o presidente da Comissão de Assuntos Portuários, que é o Zequinha. Tem o vice-presidente, que é o Chico do Setaporte, e eu sou o terceiro membro, né? Até agora, dia 31/10, vamos fazer um seminário lá na Câmara Municipal para debater todos esses assuntos. O incêndio que ocorreu na outra carga, aquele incêndio ficou lá há mais de semanas, né? Pegando fogo, os pescadores sendo prejudicados, como é que está os pescadores, como é que está todas essas partes, a desburocratização do porto, regionalização do porto, vamos debater tudo isso. Só que convida a Codesp fala assim, não vai, não aparece, convida a Codesp, ela não aparece, não manda ninguém para se defender, ou se mandar alguém, manda a pessoa fala assim, eu tenho que falar com o meu superior. Por isso que a regionalização do porto vai melhorar a nossa comunicação para poder discutir esses assuntos. A Codesp, se acontecendo a regionalização, a estadualização, como é que fica o papel dela? Ela passa para o Estado? Seria administrada pelo Estado? Pelo Estado, ou pelo menos o que está se falando, porque existia a possibilidade de ser o município ou o Estado, né? Mas o que está se falando é a questão da estadualização, então ela passaria para o Estado. Tá? E eu acho até que tem que ficar a nível estadual, obviamente com a coparticipação do município, porque eu acho que tem que ser uma interação entre governo estadual e governo municipal. Porque o governo municipal também está aqui vivenciando as necessidades e tem que interagir nesse processo. Então, assim, ficaria a nível do Estado, só que o que está se discutindo também é você voltar a ter um conselho efetivo, um conselho participativo. Conselho tipo um CAP. Um CAP, o que está se comentando ainda nesse sentido, talvez um passo adicional de modernização. Para que eu vou ter dois conselhos? Um da companhia e um... entendeu? Não faz o menor sentido. Né? Exatamente. Vamos ter um só. Mesmo que efetivamente tenha poder, que tem deliberativo, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o que está se comentando muito é a questão da adoção de um conselho único, efetivamente com membros de todos os que seja governo, que seja iniciativa privada, trabalhadores todos sentados discutindo as necessidades e definindo esse planejamento local. Tem que haver também um planejamento macro aí, sim, a nível de governo federal, no sentido de dizer para onde caminham os portos nos próximos 5, 10, 15, 20, 25 anos, que é o que normalmente o pessoal trabalha. Porque uma das grandes queixas também da iniciativa privada ou dos terminais ok, vou fazer investimentos. E o que eu espero do setor portuário para os próximos anos? Então, falta esse planejamento macro com segurança jurídica para que efetivamente a gente consiga trabalhar. Então, existe uma definição macro a nível governo federal e existe as necessidades locais que têm que ser inseridos nesse planejamento, né? E aí seria através desse conselho. Aliás, o CAP, desde que perdeu... Uau, meu celular falou aqui, gente, ao vivo, tá vendo? Ao vivo tudo pode. Aliás, o CAP perdeu muita força depois que ele deixou de ser deliberativo, né? Sim,
Tiraram, assim, ele perdeu a função. Ele perdeu a função dele, né? O que ele funcionava muito bem, apesar de redundante, etc., mas ele tinha um papel importante, retiraram. Então, assim, você acaba, como diz ele, fica discutindo no vazio, ou como ele que chama a Codesp não vem e acaba não tendo resultado, né? Efetivamente, os problemas estão todos aí, a gente não consegue passar isso e ter uma troca, ser escutado, que é uma das grandes queixas, o município não é ouvido. O município não é ouvido. A partir do momento em que o município não é ouvido e o porto interfere no município, que na realidade também é uma forma errada que a gente fala, ele interfere. Na realidade, ele deveria funcionar, ele deveria funcionar em perfeita harmonia. Ele integra o município, né? Ele não interfere, ele integra. Ele é uma riqueza local. Tira o porto. E acaba entrando em discussão na própria prefeitura, na Câmara, uso e ocupação de solo. Sim. A prefeitura está esmagando, vai esmagando os retroportos, né? Não deixa outras atividades econômicas, portuárias, adentrar na cidade. Se desenvolverem. Não se desenvolve, porque você entra na parte portuária, você vê outra coleta de lixo, outra empresa coletando lixo, tudo diferente. Diferente do que é só você dar um passo, está parecendo É preciso também ter um porto mais organizado, né? E está se falando muito, assim, uma das coisas que se bateu muito no seminário foi a questão das EPS, né? A gente conseguir implementar as zonas de processamento de exportação, e eu acho que, assim, Santos tem que ter, isso também é uma tendência, então, assim, a prefeitura tem que ter uma participação muito grande nisso. A gente está preparado? Sim. Com certeza. A gente tem os... Quando a gente fala de regionalização, existem modelos implantados, eu não vou falar nem no mundo, mas assim, no nosso país, de regionalização que deram certo? Sim, a gente tem 2 que já estão, né? E assim, vou um pouquinho mais para frente. A gente já teve até mais para frente da regionalização, que foi a própria companhia privada, a Companhia Docas de Santos. Tá? Então, assim, eu diria que aí já é o refinamento da administração local mesmo, né? E, assim, tudo que a gente vê é que quanto mais próximo o poder decisório, melhor, porque ele está vivenciando as necessidades. Sem dúvida. E ele está priorizando aquilo que de fato além da questão burocrática e da questão dos recursos. Sim. Que na medida em que a gente está falando sobre federação, os recursos vão e são distribuídos, exatamente. Eles não voltam. Eles não voltam. Muito embora Santos talvez seja o porto mais carente, mas não necessariamente é aquele que está recebendo mais investimento. Ao contrário, né? O levantamento da Arbitrar mostrou que é o que menos recebeu. Né? O que menos recebeu. A gente vê essa questão da discussão da regionalização, se a gente for parar para pensar, as eleições de 7 de outubro já estão aí, batendo na nossa porta. Até o fim do ano nós temos outubro, novembro, dezembro, pouco mais de 2 meses e meio. Essa é uma discussão que dá para ser implementada ainda neste governo. Dá para ser definida. Dá para ser definida ou fica para os próximos governos? Veja, segundo o secretário, a proposta dele é que se defina nos próximos 3 meses e que até o final do ano, né, a gente já saia. Então, essa foi a proposta dele e a gente está efetivamente apostando nesse discurso dele. É simples, é um processo simples. É diferente, por exemplo, da questão da privatização da dragagem. Da dragagem. É diferente. É diferente. Bom, então vamos esperar, né? Porque seria lindo se a gente terminasse o ano de 2018 com essa notícia da regionalização do porto. Seria uma maravilha. Estadualização, né? Vamos acreditar, né? São 2 coisas, a regionalização e a ligação seca, hein? Bom, olha, eu vou ficar com um ponto de interrogação aqui, porque se a gente vai falar da ligação seca e condicionar a regionalização ao mesmo tempo da ligação seca... Não, são 2 coisas independentes. Não podemos. Não, são 2 coisas independentes. A minha filha vai fazer 30 anos e a gente ainda vai ter o porto sob gestão do governo federal. A gente vai para a gente vai para mais um rápido intervalo. Bom Dia Baixada volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje participam do Agenda do Porto o vereador Lincoln Reis e a consultora portuária Germani Robson. Você ainda pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496,
pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, eu quero aqui também registrar a participação dos telespectadores pela nossa fanpage, da Gilda Lima, do Belo Luiza, do Claudionor Carmo, que inclusive mandou o seguinte recado. Bom dia a todos, aproveitamos para parabenizar a nossa amiga Nathalie pelo seu dia. Muito obrigado, foi um dia lindo. Receber os 38 anos com tanta energia positiva de todos os lados foi maravilhoso. Ele disse, referente aos entrevistados, o vereador Lincoln Reis e a consultora portuária Germani Robson são profissionais competentes que dominam o devido conhecimento, tornando-se favoráveis às suas participações nestes projetos de regionalização portuária e inserindo o porto definitivamente à disposição da sociedade em geral. Claudionor Carmo, ele é presidente do Conselho Municipal de Turismo de São Vicente. É preciso inserir o porto à disposição definitivamente da população em geral, né? Sim, da população santista também, né? Deixar na mão do santista, porque do jeito que está, não pode mais haver. 20 anos de atraso, temos que bater o martelo e falar assim, dá para o Estado vai resolver, que tem pessoas capacitadas, porque não dá para trabalhar do jeito que está também na parte do trabalho. O despachante aduaneiro hoje em Santos, ele recebe hoje, em média, vai R$3.000. Ele é registrado, né? 3.000 a 3.500. Lá, tu joga ele em São Paulo, ele recebe 8.000. Tu vê Nossa, que disparidade. Por causa assim, acaba Santos não fomentando, acaba Santos sendo esquecido, até mesmo no Estado, dentro do Estado. Santos é o maior porto, aqui está toda a logística, está todos os trabalhos aqui, acaba, quem registra a ADI é São Paulo, manda só para o Santista fazer a liberação. E tem gente capacitada para fazer toda a cadeia de um despacho aduaneiro, né? E ganhando um salário que seja pelo menos equivalente ao que se pratica na capital, né? Sim, com certeza, com certeza. Falando em profissional e voltando, pegando o gancho da questão da tecnologia 4.0, da revolução 4.0, qual é o profissional que hoje o Porto exige? Veja, você fez um comentário que eu achei muito positivo. Eu acho que hoje o profissional ele tem que buscar investir em se aprimorar, em estudar, em buscar conhecimento. Por quê? Essa revolução ela vai implicar na mudança. Mais uma vez, a gente vai sair do trabalho braçal, ou que seja semi-informatizado, para efetivamente uma automação e uma robotização. A partir daí, eu preciso de um outro perfil de profissional. Além disso, hoje se trabalham com grandes massas de informações, de dados, a nível de tomada de decisão. Então, cada vez mais eu vou ter que ter pessoas com perfil de gerente. A gente vai estar trabalhando gestão. A gente vai estar trabalhando com a parte de gerenciamento. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que buscar se aprimorar e aprofundar conhecimento. Como a comissão na Câmara acompanha essa questão da qualificação dos trabalhadores que hoje estão, vamos dizer assim, ainda no trabalho braçal, naquele chão de fábrica, entre aspas? O que acompanha? A gente tem um mecanismo que é a audiência pública. Eu sempre coloco aqui a audiência pública que dificilmente dá um resultado positivo, né? Então, a parte do trabalhador santista, ele acaba tendo uma comodidade e não procurando alguns avanços, não procurando se aperfeiçoar em cursos, acaba não tendo uma divulgação, não acaba tendo uma divulgação da mídia local para poder trazer esses trabalhadores e falar assim, gente, está aí o 4.0, uma revolução das máquinas, está à disposição, vamos... Que nem aconteceu no pré-sal, saiu todo mundo correndo atrás do pré-sal, saiu todo mundo correndo para ser engenheiro petroquímico, saiu todo mundo correndo e acabou... Que o pré-sal não aconteceu Não aconteceu, né? E o Porto ficando de novo para trás. Sendo que vai chegar a revolução e vai acabar acontecendo o quê? Vão buscar pessoas qualificadas fora daqui. Fora daqui. E o trabalhador vai continuar sendo o quê? O carregador de papel? Nós não queremos isso.
Nós não queremos isso para o santista, porque o porto é nosso, o porto é da cidade. Não adianta a cidade falar assim, vamos atrás de emprego na prefeitura. Acabou esse negócio de emprego na prefeitura. Privatizar, tem que privatizar e trazer um trabalho qualificado, competente, para o porto também andar da forma que tem que andar. Rotterdam tem que andar de uma forma salutar, porque é o maior porto da América Latina. Exatamente, e a prefeitura tem que viabilizar esse acesso ao conhecimento. Eu acho que ela tem que trabalhar viabilizando esse acesso ao conhecimento, e não só acesso ao conhecimento, o conhecimento do negócio portuário, porque o que eu sinto muito não só o pessoal que está ou a nível universitário não conhece, e tem que definir uma profissão, não conhece bem o negócio portuário, e mesmo o pessoal que está no ensino médio, que tem que definir para que vai prestar um vestibular, também não tem muito conhecimento do que é essa atividade portuária, o que é, aonde ele pode se profissionalizar nisso. Então, eu acho que está faltando, talvez, isso eu dou como uma sugestão, que a prefeitura trabalhe um pouco mais, trazendo esse conhecimento para a população. Aproximando esse conhecimento da população, né? Principalmente essa população jovem, que está buscando definir o futuro. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que trazer esse conhecimento para eles. Meu avô era da Companhia As Docas, né? Ele faleceu e ele era funcionário. E eu moro lá no morro, na Vila Progresso, e a gente vê a parte de cima, vê todo o porto, né? Ele falou assim, filho, aqui 90% está ali. Agora mudou, né? 90% é o porto. Dos 10% ele dividia comércio, advogado, dividia. Agora não, agora esmagar o porto de uma forma que fica 50% do trabalho. Coisa que não era para estar acontecendo. Com certeza não, com certeza não. Vamos falar um pouquinho de cabotagem antes da gente terminar o programa? Porque também foi um dos debates do Santos Export esse ano, na edição de 2018. É uma alternativa, a gente sabe que é uma alternativa que pode dar certo, mas é pouco explorada. Por quê? Que investimentos precisam acontecer para que a gente possa explorar mais esse Talvez modal? Flexibilizar um pouco a regulamentação, a questão dos custos, os custos do comércio exterior aplicados à cabotagem, o que não faz muito sentido, muitos controles. O problema é o seguinte, a cabotagem passa, exemplo, por áreas alfandegadas, que são de controle da Receita Federal, e que, na realidade, a Receita tem que fazer esses controles pela questão da área alfandegada, porém, isso acaba inviabilizando ou interferindo ou burocratizando o processo como um todo. Então, eu acho que deveria haver uma maior fluidez, talvez uma mudança, e a gente vem falando muito nisso, rever os processos. A gente vai ter que rever esses processos todos. O mundo mudou, o mundo evoluiu, e os processos não evoluíram, a regulamentação tem que ser atualizada. Então, eu acho que tem que se trabalhar um pouco nessa simplificação. Obviamente que essa revolução da tecnologia 4.0 vai trazer necessariamente essas mudanças, necessariamente. Então, ela vai vir... E a curto prazo, né, A curto prazo, ela vai vir lavando tudo isso, né? Então, ela vai vir efetivamente enxugando e a gente tem que ter uma celeridade de tal forma que a cabotagem consiga ter competitividade com o próprio transporte rodoviário. Ainda sobre a ótica da tecnologia, qual que é a importância do portal único quando a gente fala de informações integradas, transparência, agilidade? Fundamental. Eu participo como despachinador aduaneiro, portal único, ele veio para nos ajudar. É uma parte muito rápida, um sistema que hoje a gente faz processo de importação, faz processo de importações na parte do Ministério da Agricultura, faz do Anvisa, tudo através do dossiê e linkado ao portal único. Eu acredito que foi um avanço e tem que ser bem explorado, né? Na realidade, tem um estágio ainda um pouco mais para frente, em que o que se preza muito é que hoje cada uma das autoridades quer fazer a sua fiscalização. Sim. E o que está se trabalhando é para que um desses entes, como ele mesmo falou, eu tenho a Agricultura, tenho a Anvisa, tenho a própria Receita Federal, então eu não preciso abrir o container 3 vezes, para que cada um olhe sobre o enfoque ou sobre a análise de cada um. Que se faça uma vez e que essa análise que foi feita pelo primeiro, essa inspeção que foi feita pelo primeiro, tenha validade para os demais. Claro. E que se utilize uma só vez. Então, isso é agilidade. O portal único, ele vem nesse
sentido. A janela única vem nesse sentido, a questão do operador econômico autorizado também está trabalhando nessa integração entre os vários órgãos intervenientes, de tal maneira a que existam regras claras a serem cumpridas, que dão total transparência e segurança ao processo de comércio exterior e que exista o mínimo de interferência dessas autoridades no fluxo da carga, que é o que se pretende. Então, a grande revolução, o que que é? É tirar o homem que não dá mais para ele estar lá abrindo uma porta de contêiner, descarregando parte do contêiner para analisar o que tem dentro. Isso não faz mais sentido. O scanner possibilitou reduzir esse processo e hoje a gente tem que ter uma consolidação desses controles em um único processo, que é exatamente o que está se buscando. Já sofri muito trazendo lupus, né? Lupus para fazer a cerveja, onde um produto que é Anvisa e Ministério da Agricultura. Aí a gente traz vamos trazer um contêiner de 40 com todo tipo de lúpus ou todo tipo de mercadoria. E para você achar aquele item, tem que estar cavucando, tem que estar buscando o sofrimento, que isso aí tem que ser diminuído, que já está ultrapassado. Tem que ser otimizado. Esses processos precisam ser otimizados até para que, no fim do processo, haja uma redução de custos, que é o que se busca. E aí todo mundo acaba sendo beneficiado. E aonde que a tecnologia facilita? Se você, na hora que você estufou o contêiner, colocou a carga lá dentro do contêiner, fechou a porta, se você tiver um controle efetivo sobre essa unidade de carga, ao longo de todo o trajeto dela até o destino final, você não tem mais a necessidade de chegar no destino final e abrir para ver o que chegou. Exato. Porque isso é uma distorção. Já vai embora. Então, assim. Já ia até embora. Infelizmente, nós vamos ter que ir embora. Nosso tempo acabou. Você vai ficar a seguir com a propaganda eleitoral gratuita. Lincoln, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom o debate. Germane, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. De nada, é sempre um prazer. E, como eu disse, essa semana foi rica. Foi muito rica. Que toda essa riqueza que foi debatida saia do papel e se torne prática no nosso porto. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau!